Bom dia, pessoal. Vamos aqui trabalhar um assunto, uma videoaula sobre sistemas econômicos, que é um assunto que eu gosto sempre de trabalhar antes de trabalhar o assunto referente à nova ordem mundial. Porque para estudar a nova ordem mundial, nós temos que estudar primeiramente os antecedentes da nova ordem mundial, ou seja, a gente tem que estudar a ordem mundial que existiu do final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, como também a ordem mundial que existiu do final da Segunda Guerra até a queda do socialismo no final da década de 80. No caso, a ordem bipolar que eu estou me referindo aqui. Em especial, quanto ao estudo da ordem bipolar, quando a gente chegar nesse assunto, a gente vai ver a divisão do mundo em países capitalistas e países socialistas. E se o professor não tem o cuidado de trabalhar esse assunto aqui primeiro, quando for falar de capitalismo e socialismo, vai ficar uma coisa meio vaga para o aluno. Então eu acho muito válido, eu acho muito importante trabalhar esse assunto aqui, para que o aluno conheça um pouco mais da história do capitalismo, um pouco mais da história do socialismo e como também as suas principais características que a gente vai abordar aqui, certo? Então eu acho imprescindível trabalhar esse conteúdo aqui por essa razão, para que quando o professor for trabalhar a ordem bipolar, antes de estudar a nova ordem mundial, o aluno já saiba, tenha uma noção do que seja o sistema capitalista e o que seja o sistema socialista, né? O que foi o socialismo, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui trabalhar esse assunto com vocês, né? Só novamente aqui destacar para vocês, né, que eu tenho um canal no YouTube, se chama Jefferson Soares. Aqui uma aula de geografia. Esse assunto aqui geralmente é trabalhado no terceiro ano, mas já trabalhei esse assunto aqui em turmas do segundo ano, mas geralmente é trabalhado no terceiro ano. E em alguns casos no segundo ano também, certo? Bom, de início, vamos aqui apontar os modos de produção pré-capitalistas, né? Aliás, o que é sistema econômico? Sistema econômico, pessoal, é a forma como uma sociedade se organiza de forma política, social e principalmente economicamente, né? Enfim, o sistema econômico vai levar em conta isso aí, né? A forma como uma sociedade se organiza política, social e principalmente economicamente, né? Como ela organiza a sua economia, certo? E ao longo da história, nós tivemos esses sistemas econômicos que antecederam ao nascimento do capitalismo. Nós tivemos o sistema comunal ou primitivo, o sistema escravista, o sistema asiático e o feudalismo. Então, antes do nascimento do capitalismo, a gente vai já apontar aqui para vocês, né, que o capitalismo nasceu quando? Quando é que nasceu o sistema capitalista? O capitalismo ele nasceu no período da Baixa Idade Média, né, que é o período final da Idade Média. A Idade Média, no caso, é um longo período da história que vai do século V ao século XV. Inclusive, a Idade Média é um longo período da história, né, que vai do século V ao século XV, que por ser tão extenso, né, por pegar e abranger 10 séculos, os historiadores dividem a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai do século V ao século XI. E a Baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. Na Alta Idade Média, nós tivemos as invasões dos povos bárbaros germânicos ao Império Romano do Ocidente, a formação do feudalismo, etc. e tal.
Já na Baixa Idade Média, a gente vai ter a decadência do feudalismo. Né? Do século XI ao século XV, a gente ocorreu a decadência do feudalismo. Entre os fatores que promoveram o fim do feudalismo, a gente deve apontar de forma obrigatória o renascimento comercial e urbano na Europa, na Baixa Idade Média, que promoveu o fim do feudalismo e ao mesmo tempo o nascimento do capitalismo. Sim, então o capitalismo ele nasce aí, né? No período final da Idade Média, na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano na Europa. Mas antes disso, quais foram os outros sistemas econômicos que existiram ao longo da história? Foram esses aqui, certo? Só que aqui, pessoal, a gente só vai apontar, é só para mostrar para o aluno que antes do capitalismo nós tivemos esses outros sistemas econômicos aqui, mas a gente não vai se aprofundar no estudo deles. É só para a gente destacar para o aluno, certo? Mas enfim, o sistema comunal ou primitivo, ele existiu na pré-história. Aí na pré-história, o principal meio de produção era a terra e tudo que era produzido era dividido de forma igual entre todos da comunidade. Esse nome comunal vem de comunidade. E primitivo porque foi o primeiro sistema econômico que existiu na história, certo? O sistema escravista, ele existiu na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Como a maior parte da mão de obra na Grécia Antiga e na Roma Antiga era mão de obra escrava, por essa razão, esse sistema econômico recebeu esse nome, né? Sistema escravista. O sistema asiático, por sua vez, ele existiu no Egito Antigo e nas civilizações pré-colombianas. As civilizações pré-colombianas são aquelas civilizações que existiam na América antes da chegada dos europeus, nos séculos XV e XVI. Né? Antes da chegada de Cristóvão Colombo, em 1492, existiam milhões de povos que viviam na América. Né? Quase todos eles tinham uma organização social simples, ou seja, não tinham o domínio da agricultura, nem criavam animais, não eram sedentários, eram nômades, ou seja, viviam se deslocando de uma região para outra. Mas 3 povos, dos que viviam aqui na América, antes da chegada dos europeus, tinham uma organização social mais complexa, ou seja, eles tinham domínio da agricultura, criavam animais, desenvolveram conhecimentos em várias áreas. Enfim, esses povos que eu estou me referindo aqui, que no caso são povos pré-colombianos, são os astecas lá no México, os maias na América Central e os incas na América Andina, certo? Bom, e o feudalismo a gente é obrigado a falar um pouco, porque foi o sistema econômico que antecedeu ao nascimento do capitalismo. Né? O feudalismo foi o sistema econômico que foi predominante na Europa durante toda a Idade Média. No feudalismo, a gente teve a divisão da Europa em grandes porções de terras, onde cada porção de terra era chamada de feudo, daí o nome feudalismo. Né? Toda a Europa foi dividida em grandes porções de terras, onde cada porção de terra era chamada de feudo, daí o nome feudalismo. Né? Foi o sistema econômico que vigorou na Europa durante toda a Idade Média, certo? E as principais características do feudalismo eram economia agrária, caráter autossuficiente e trocas naturais. Por que economia agrária? Porque as principais atividades econômicas do feudalismo eram a agricultura e a criação de animais. O caráter autossuficiente porque dentro dos feudos se procurava produzir tudo que era necessário para a sua manutenção. E no feudalismo só havia trocas naturais, ou seja, só se trocava um produto por outro produto, certo? Mas enfim, bora aqui retornar
a nossa aula, né, para o conteúdo aqui da nossa aula, para a aula não ficar muito extensa, né? Bom, aqui, pessoal, nós temos aqui a história do capitalismo. O capitalismo, desde o seu nascimento lá na Baixa Idade Média, com o renascimento comercial e urbano na Europa, até os dias atuais, ele passou por toda essa evolução aqui, né? Ou seja, o sistema capitalista passou por essas 4 etapas aqui. Aqui nessa videoaula, a gente não vai estudar de forma detalhada, de forma aprofundada, cada uma dessas fases do capitalismo, não. Nesse momento, não. Podemos trabalhar isso numa próxima videoaula, mas aqui eu só quero apontar para o aluno, destacar para o aluno que o sistema capitalista passou por toda essa evolução, né? Desde o seu nascimento até os dias atuais. Nós tivemos a fase, o capitalismo passou por essas 4 etapas aqui, né? Nós tivemos a fase comercial, entre os séculos XV ao século XVIII, a fase industrial, entre os séculos XVIII e XIX, a fase monopolista financeira, entre 1870 a 1970, a fase informacional, após 1970, certo? Bom, mas assim, para não... Em linhas gerais, a gente pode destacar aqui algumas coisas de cada uma dessas etapas do sistema capitalista. Mas eu não vou me estender muito para a videoaula não ficar muito extensa e depois demorar muito para enviar, para postar essa videoaula no YouTube. Mas aqui na fase comercial, a gente pode destacar que foi a época das grandes navegações, que os europeus chegaram à América e estabeleceram colônias nesse continente, e assim o antigo sistema colonial foi montado. Foi nessa época que nós tivemos a doutrina econômica mercantilista e assim por diante. A fase industrial é marcada pela Revolução Industrial na Inglaterra, no século XVIII. Aí a atividade industrial se espalhou por os demais países europeus em poucos anos. Assim que o Reino Unido, a Inglaterra se industrializou, a França e a Bélgica em pouco tempo também se industrializaram. E de tal forma que a atividade industrial chegou até o Japão e aos Estados Unidos, ainda na primeira metade do século XIX. Bom, aqui na fase monopolista financeira, a gente deve falar rapidamente que, por que o termo monopolista? É porque esse termo aqui, monopolista, vem de quê? Vem de monopólio. O que é monopólio? É o controle do mercado com uma só empresa. Nessa fase aqui do capitalismo, começaram a surgir grandes empresas que passaram a controlar o mercado consumidor e o mercado fornecedor de matérias-primas, certo? Daí o termo monopolista. E o termo financeiro se deve ao fato de, nessa época, terem surgido as bolsas de valores, os mercados de ações. O capital das grandes empresas foi dividido em partes menores, que são as ações, e essas ações passaram a ser negociadas nas bolsas de valores. E a fase informacional é a fase da terceira revolução industrial e a fase onde a atual doutrina econômica do sistema capitalista, o neoliberalismo, passou a vigorar, certo? Então isso aqui pode ser objeto de estudo numa próxima videoaula, mas agora no momento eu queria apontar para vocês essas fases do capitalismo. Bom, dando prosseguimento aqui, vamos aqui abordar a história do socialismo. Bom, a grosso modo, a gente pode resumir a história do socialismo nessas duas correntes aqui. Mas isso é a grosso modo, certo? Só para fins didáticos. Bom,
Os teóricos do socialismo, eles começaram a elaborar as teorias do socialismo com o intuito de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que não fosse tão marcada por grandes desigualdades sociais, como é a sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista é marcada por grandes desigualdades sociais. Então, os teóricos do socialismo começaram a elaborar as suas teorias com esse intuito, né, de construir uma sociedade mais justa, uma sociedade que não fosse tão marcada por grandes desigualdades sociais. Sendo que os primeiros teóricos do socialismo fundaram a corrente do socialismo utópico. Os teóricos do socialismo utópico, eles pensavam que a sociedade poderia ser transformada através da livre iniciativa e da mudança de consciência dos homens, certo? Então, eles achavam que a sociedade poderia ser transformada através disso, através da livre iniciativa e da mudança de consciência dos homens, certo? Ou seja, eles não reconheciam a luta de classes entre a burguesia e o proletariado, a classe trabalhadora, certo? Que a gente vai já destacar aqui no socialismo científico, certo? Bom, quais foram os principais teóricos do socialismo utópico? Foram Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, certo? Esses aqui foram os principais teóricos do socialismo utópico. Bom, foi somente com os teóricos do socialismo científico, ou seja, somente com Karl Marx e Friedrich Engels, no socialismo científico, que esses sim vieram reconhecer a luta de classes entre a burguesia e o proletariado. É porque assim, a sociedade capitalista é dividida basicamente em duas classes sociais, que são a burguesia e o proletariado, a classe trabalhadora. Certo? A sociedade capitalista é dividida basicamente nessas duas classes sociais, a burguesia e o proletariado, a classe trabalhadora. Quem é a burguesia e quem é o proletariado? A burguesia, pessoal, é a classe social que é dona dos meios de produção. Os meios de produção são os meios que o homem utiliza para reproduzir o capital, para reproduzir o dinheiro. Ou seja, são as fábricas, as empresas, as fazendas, enfim. Todos os meios que o homem utiliza para reproduzir a riqueza, para reproduzir o capital, são os meios de produção. E no caso da burguesia, é a classe social que detém a propriedade dos meios de produção, certo? Ela é a classe que é dona dos meios de produção. E o proletariado, a classe trabalhadora, é a classe social que é dona somente da sua força de trabalho, da sua mão de obra, certo? Então, diante dessa situação, o que vai acontecer? A classe trabalhadora, o proletariado, como não detém a propriedade dos meios de produção, ela é obrigada a vender sua força de trabalho, a sua mão de obra, a baixos preços para a burguesia, certo? O proletariado, a classe trabalhadora, como é dona somente da sua força de trabalho e não detém, portanto, a propriedade dos meios de produção, ela é obrigada a vender a sua mão de obra a baixos preços para a burguesia. E assim a gente vai ter a exploração da classe trabalhadora pela burguesia. Só que aqui, voltando aqui ao socialismo científico, Karl Marx e Friedrich Engels vão reconhecer a luta de classes entre a burguesia e o proletariado, né, a classe trabalhadora, e vão reconhecer a classe trabalhadora como uma classe revolucionária que poderia destruir o sistema capitalista e implantar o socialismo, certo? Então, em linhas gerais, o socialismo científico ele aborda essa luta de classes entre a burguesia e o proletariado,
e reconhece o proletariado, a classe trabalhadora, como uma classe revolucionária que poderia destruir o sistema capitalista. Bom, bora logo concluir essa videoaula abordando aqui as principais características do capitalismo e as principais características do socialismo. No capitalismo, a gente tem a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, no capitalismo, se você tiver capital, se você tiver dinheiro, você pode ser dono de um meio de produção. Ou seja, você pode abrir uma fábrica, você pode abrir uma empresa, você pode ter uma fazenda e ter uma importante produção agrícola, enfim. No capitalismo, você tem a propriedade privada dos meios de produção. No socialismo, o que acontece? A gente tem a propriedade estatal dos meios de produção. Ou seja, as fábricas, as empresas, as fazendas pertencem ao Estado. Então a primeira diferença básica, né, entre capitalismo e socialismo. Né? Capitalismo, propriedade privada dos meios de produção. E no socialismo, propriedade estatal dos meios de produção. Bom, no capitalismo a gente tem economia de mercado, ou seja, a economia é regida pelo mercado, onde o preço das mercadorias e serviços vai variar em função da lei da oferta e da procura. Por exemplo, como é que funciona essa lei da oferta e da procura? Se tiver muita farinha no mercado, o que vai acontecer com o preço da farinha? Ela vai ficar com um preço mais acessível, a farinha vai ficar com um preço mais baixo, mais barato, né? Agora, se acontecer o inverso, se tiver pouca farinha no mercado, se a farinha ficar escassa, o preço da farinha vai ficar mais caro, né? A gente vai ter um preço da farinha mais alto. Então, enfim, na economia de mercado, no capitalismo a gente tem uma economia de mercado, onde a economia vai ser regida pelo mercado. E o preço das mercadorias vai variar basicamente em função da lei da oferta e da procura. No socialismo, o que acontece? A gente vai ter a economia planificada. Ou seja, a economia vai ser regida por um plano. O nome aqui, planificada, vem de plano. Enfim, no socialismo, nos países que adotaram o regime socialista, a gente teve a economia planificada. Esse nome planificada vem de plano. Nos países que adotaram o regime socialista, o governo desses países elaborava um plano, onde nesse plano se determinava tudo que ia ser produzido e a quantidade que ia ser produzida. Certo? Então, daí o nome economia planificada. Esse nome planificada vem de plano. Inclusive, geralmente esses governos socialistas, comunistas, elaboravam esse plano, onde a economia ia ser regida por esse plano, e geralmente esses planos eram elaborados para vigorar por um período de 5 anos. Um período de 5 anos a gente chama de quinquênio. E por essa razão, esses planos eram chamados de planos quinquenais. Certo? Quando você vê a expressão planos quinquenais, se lembre disso, né? Que esses planos geralmente eram formulados para vigorar por um período de 5 anos, e um período de 5 anos a gente chama de quinquênio, certo? Mas enfim, capitalismo é economia de mercado, a economia é regida pelo mercado, onde o preço das mercadorias vai variar basicamente em função da lei da oferta e da procura. E no socialismo a gente vai ter economia planificada, onde a economia vai ser regida por um plano que é elaborado pelo governo socialista.
E para terminar, no capitalismo a gente tem uma sociedade marcada por desigualdades sociais. Isso aqui, como eu já adiantei, no capitalismo a sociedade capitalista é dividida basicamente em duas classes sociais: a burguesia e o proletariado, a classe trabalhadora. A burguesia é a classe social que é dona dos meios de produção, ou seja, é a classe social que é dona das fábricas, das empresas, das fazendas, enfim, é a classe que é dona dos meios de produção. E o proletariado, a classe trabalhadora, é a classe social que é dona somente da sua força de trabalho, certo? Então, no capitalismo a gente tem a presença de desigualdades sociais, sendo que a sociedade capitalista é dividida basicamente nessas duas classes sociais. Bom, e no socialismo o que a gente tem? A gente tem na teoria a construção de uma sociedade sem desigualdades sociais. Isso na teoria, né? No discurso o socialismo pregava a construção de uma sociedade sem desigualdades sociais. Só que na prática, no socialismo real, que existiu de fato nos países que adotaram o regime socialista, na prática o que aconteceu? As pessoas que faziam parte da cúpula do governo, que faziam parte do Partido Comunista, essas pessoas tinham um padrão de vida muito melhor que o restante da população, principalmente no período final da decadência do feudalismo lá na antiga União Soviética, por exemplo. Enfim, então na prática continuou tendo desigualdades sociais, sim, mas na teoria o socialismo prega a construção de uma sociedade sem desigualdades sociais, só que na prática não foi bem assim. Então é isso. Então com essa videoaula a gente trabalhou os sistemas econômicos. Aqui destacamos os modos de produção pré-capitalistas, os modos de produção, os sistemas econômicos que existiram antes do nascimento do capitalismo. Destacamos aqui a história do capitalismo, apontando aqui a sua evolução, desde o seu nascimento até os dias atuais, né? Como vocês podem ver, o sistema capitalista passou por essa evolução, por essas 4 etapas, até chegar aos dias atuais. Abordamos aqui a história do socialismo, resumimos a história do socialismo nessas duas correntes, só que a gente não pode também dizer que a história do socialismo se resume a essas duas correntes, mas para fins didáticos, eu resumi a história do socialismo nessas duas correntes, certo? Só que tem outros aspectos a serem abordados. Mas assim, para fins didáticos, eu resumi a história do socialismo nessas duas correntes aqui, né? O socialismo utópico e socialismo científico. Socialismo utópico de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. E aqui destacamos o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. E aqui concluímos essa videoaula destacando as principais características do capitalismo e as principais características do socialismo. Certo? Então, é isso, pessoal. Bom dia, obrigado e tamo junto.